Olá, radiantes! 30º dia da leitura comentada. Chegamos ao 30º, 30 dias juntos nesse lindo processo de iluminação. A leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 3, A Percepção Inocente, ponto 7, Criação versus Autoimagem. Respira fundo para mais um ciclo com palavras que entram dentro da nossa alma. Ponto 1. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou criar uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no seu poder como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para o sistema de crença pelos quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma você não vai ser capaz de escapar da prisão que você mesmo fez. Então aqui a gente está falando, todo pensamento tem um ponto de partida. Então se eu parto de uma coisa que eu estou criando com Deus, eu estou em cocriação. Meu pensamento está alinhado. Então ele tem um poder, mas é um poder em Deus. Se eu parto do fazer, ou seja, o meu ego envolvido num sistema de medo, de proteção, de ataque, de dúvida, de conflito, tá fazendo meu pensamento o tempo inteiro, eu tô criando também, né? Eu tô fazendo, né? Utilizando as palavras aqui, mas tem poder pra caramba também. E reconhecer isso e aprender a discernir isso é o que vai fazer a gente escapar da prisão que a gente mesmo fez. Ponto 2. Você não pode resolver o problema de autoridade depreciando o poder da tua mente. Da autoridade que você deu, a autorização que você deu para aquele pensamento de crescer, de tomar forma, né? Fazê-lo é enganar-se. Isso vai te ferir porque realmente compreende a força da mente. Também reconhece que não pode enfraquecê-la nem mais nem menos do que pode enfraquecer a Deus. O diabo, entre aspas, é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a, entre aspas, vender-lhe as suas almas em troca das dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz sentido nenhum. Então a coisa, essa ideia de diabo, de vender a alma, de trocar por coisas melhores, sem valor real, não faz sentido nenhum no reino, na cocriação, né? No alinhamento. Ponto 3. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aqueles que acreditam. O fruto de apenas uma árvore foi proibido, entre aspas, no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece as suas crianças, eu te asseguro que Ele as conhece. Tê-las-ia posto em uma posição na qual Ele as conhece, tê-los-ia posto em uma posição na qual sua própria destruição seria possível? É uma pergunta, né? A árvore proibida, entre aspas, foi chamada, entre aspas, de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente as suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza que qualquer interpretação que veja Deus ou as suas criações como se fossem capazes de destruir o seu propósito é um erro. Então essa ideia do jardim do Éden, de tudo isso é um erro, a forma como é vista. E fala aqui uma coisa muito interessante.
A separação é um sistema bastante real no tempo, embora não na eternidade. Então aqui, o que acontece? Se a gente, por isso que eu sempre falo, somos seres espirituais de uma experiência terrena. A hora que a gente fala isso pra gente mesmo e repete, tudo muda. A gente fala, gente, por que eu tô dando importância a coisa que é temporária, que não vai durar? E ao mesmo tempo, como conectar com esse amparo e abundância plenos para que a gente não se preocupe e ao mesmo tempo sinta-se cuidado, né? Não sinta inseguro por causa disso. Ponto 4. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e suas criações não são co-criadores. A crença em que o seja está implicitamente no autoconceito, entre aspas, ou na tendência de se fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Você pode se perceber como se estivesse criado a si mesmo, porém, não pode fazer mais do que acreditar nisso. Não pode fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente você percebe corretamente, só pode se contentar em não poder, né, fazer a si mesmo, né, ou fazer as próprias crenças. Até então, todavia, a crença é, em que pode é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento. Todas as suas defesas são usadas para atacar ideias que possam trazê-las à luz. Você ainda acredita que é uma imagem da tua própria feitura, quer dizer, que você mesmo fez. E não há nenhuma resolução enquanto você acredita na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que você não pode criar e está com muito medo em relação ao que faz. Essa coisa da árvore do conhecimento, fruto da árvore do conhecimento, é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Então, quer dizer, quando a gente acredita que a gente se autocria, ou essa árvore do conhecimento nos daria essa sensação de que esse poder existe, a gente sai da entrega a Deus, de ter certeza de a gente é criado a imagem e semelhança da luz, da força, do amor, das possibilidades, da clareza. E a gente tem muito medo, porque como a gente está acostumado que tudo é fruto do que a gente faz, não da cocriação, do alinhamento e da entrega, então tudo parece muito amedrontador. Ponto 5. A mente pode fazer com que a crença nessa separação seja muito real e muito amedrontadora. Essa é a crença, é o diabo, entre aspas. Então, quer dizer, quando a gente fala de diabo, na verdade, é esse conceito de que a crença na separação é muito real. Quer dizer, a gente está separado de Deus. Então, a gente que tem que cuidar da gente mesmo. A gente precisa de algum sistema de manipulação. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é um único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tem que retornar ao seu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada realmente ha acontecido. Teu ser ainda está em paz, muito embora tua mente esteja em conflito. Você ainda não voltou atrás o suficiente, é por isso que ficou tão amedrontado. À medida que se aproxima do começo, isso com letra maiúscula, tá? Sente o medo da destruição do seu sistema de pensamento sobre você mesmo, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Então, todo esse processo que a gente está passando de medo aumentar, é porque a gente está retornando ao começo. A nossa consciência plena, a quem nós somos, ao conhecimento. Isso parece que está destruindo a gente. Por isso esse medo grande. Como assim? Eu vou confiar no quê? Porque eu não estava conectada a isso. Ou não estava sabendo que isso existe. E agora a gente está retornando. Então, sente apenas que é isso que está acontecendo.
6. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará, a vinda do verdadeiro fundamento da vida. É o teu próprio sistema de pensamento que vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Você que tem medo da salvação está escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre do conflito. O teu reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixe o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Olha que lindo. Fica contente, porque a luz brilhará, vinda do verdadeiro fundamento da vida. E o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. O ramo que não der fruto vai secar, vai ser cortado e secará. Então, assim, imagina a sensação de não ter conflito interno, de não ter a mente dividida, de só ter clareza e certeza e entrega. Ai, que delícia, gente. Então, é para isso que a gente está caminhando. E o medo que a gente tem sentido é porque a gente está deixando morrer algo que não é real. Fim da leitura do texto de hoje e fim do capítulo 3. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, por mim, Maria do Sol, livro de exercícios, lição 30. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. A ideia para o dia de hoje é um trampolim para a visão. Olha que cena bonita, pulando para a visão. Me deu até vontade de pintar um quadro. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e você contemplará e verá o que nunca viu antes. E o que via antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. E o que via antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção, entre aspas. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos, por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como você vê agora. A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiver um momento, repete-a lentamente para si mesmo. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vê agora ou poderia ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia. Ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão no momento, assim como naquelas que realmente pode ver. A visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também depende totalmente dos olhos do corpo. A mente é sua única fonte, um recurso para te ajudar a acostumar-se a essa ideia. Um recurso para te ajudar a acostumar-se a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer coisas que venham à tua mente, olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Então, assim, olha que bonito isso. Nesse momento é o trampolim para a visão, porque agora o mundo vai se abrir diante da gente. E a gente vai contemplar e ver o que a gente nunca viu antes. E o que a gente via antes, a gente não vai nem ver como era, não vai nem ser vagamente possível. Então a projeção agora é a gente olhar para dentro. Então a gente não está tentando se livrar do que a gente não gosta, porque está vendo do lado de fora. A gente está tentando ver o mundo que está em nossas mentes e que queremos reconhecer que está lá. Assim a gente está unindo ao que a gente vê e não mantendo a parte de nós.
Então essa é a diferença essencial entre o mundo que a gente vê e o mundo que a gente e a visão real. Fim da leitura de hoje.